Esse daqui é o PC da Beamon que a gente montou ao vivo na Twitch dela essa semana. Então deixa eu te mostrar essa configuração e como você já consegue ver, esse PC ficou sensacional de bonito, tá? Esse PC foi feito junto com a AMD, Gigabyte, Montec e Kingston. Todos eles nos ajudaram a escolher essas peças e fazer o melhor PC possível para ela não precisar mais ter que lidar com aquele PC de má qualidade que ela tinha para fazer as lives dela. Mas agora eu acho que eu posso continuar aquela série que eu tava fazendo, que só tem um episódio e ninguém nunca mais viu. Uhul! Agora, ela não vai precisar de um pro jogo e outro pra live, ela vai fazer tudo de um lugar só, que é essa belezura aqui que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro vamos pro mais óbvio, mais fácil de você ver. É esse gabinete que é o Montec HS02. Um gabinete absurdamente bom, eu adorei trabalhar dentro dele, foi super fácil de montar e organizar tudo. E é claro, ele tem vidro temperado na lateral e na parte da frente. E algo super legal dele é que ele é ajustável, ele é modular. Você consegue virar ele basicamente de ponta cabeça e deixar os vidros pro outro lado. Ao invés de ele ficar aqui e aqui, ele ficaria aqui e aqui. E daí você consegue fazer uma configuração super legal. Daí a placa de vídeo, a placa-mãe estarão de ponta cabeça. Isso não é um impeditivo, dá para fazer de boa e mesmo assim ela fica com um suporte muito bom para você não ter peso na placa de vídeo, tá? Depois eu vou mostrar aqui a parte de trás, mas para vocês já verem um detalhe. Primeiro, essa placa de vídeo encaixou perfeitamente aqui. Eu vou ligar esse PC, né? Primeiramente, para vocês verem ele ligadaço. E como vocês conseguem ver, essa placa de vídeo ficou, tipo, excepcional aqui. Mas se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão ver que tem um suporte de GPU escondido ali, ó. Tá vendo? Um suportezinho de GPU que deixa ela exatamente sem precisar de um suporte que fica aqui, que entre na frente de fãs, esse tipo de coisa. E, no geral, a gente tem um ótimo espaço. Por quê? Isso daqui é um gabinete aquário. O que acontece normalmente num gabinete aquário? Você vai colocar aqui ele do tamanho, né? E a fonte não vai ficar na parte de baixo, ela fica na parte de trás, nessa parte aqui onde eu tô. Mas, nesse caso, se você olhar, esse gabinete não é mais grosso do que normalmente um gabinete não aquário é. Por quê? Ao invés de eles deixarem a fonte aqui, ó, onde normalmente ela ficaria, basicamente nessa posição, atrás da placa-mãe ou embaixo da placa-mãe, ela fica exatamente aqui. Você consegue ver ela aqui, ó. Ela tá bem nesse lugar aqui na frente. Abrindo aqui atrás, eu vou te mostrar um pouquinho melhor. Mas o que a gente tem de configuração aqui? Como eu já tô falando da Montec, vamos falar primeiro das coisas da Montec que tem aqui. Fora o gabinete HS02 Pro, nós temos o Water Cooler Hyperflow de 360mm RGB. Super fácil de montar, super fácil de organizar. Ele vem com um cabo que vai passar pelos 3 fãs e vai para a parte de trás, então você não tem problema para organizar cabo, porque ele mal tem cabo para organizar. Super fácil de fazer. E o terceiro item na Montec é a Century G5, uma fonte de 850 watts, 80 Plus Gold, que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui atrás também, e ela é full modular, beleza? Daí o que a gente tem? Da Gigabyte, eles deram o principal, né? Essa monstruosa placa de vídeo, que é a 9070 XT, o mais high-end que a AMD tem atualmente. Um monstro de placa de vídeo. Você consegue facilmente rodar o que você quiser nela, na resolução que você quiser. Junto com isso, nós temos essa placa-mãe, que é uma B850. É o modelo Gaming Wi-Fi 6E. E ela é excelente para tudo que a gente precisa. 3 slots NVMe, então você tem espaço de sobra para armazenamento, e fora que ela é super bem construída, super boa, e a gente não teve nenhum problema com ela. Super fácil de montar dentro dela. E é claro, questão de espaçamento também, a placa-mãe, eu digo que é excelente. E é claro que, junto com isso, a gente precisa de um processador, que é o Ryzen 7 9800X3D, o mais monstruoso processador para games atual. Com ele, ela vai conseguir fazer a live e jogar o seu jogo sem problema nenhum, com uma qualidade excelente, beleza? Agora, da Kingston, o que a gente tem? 2 pentes de memória de 32 GB
pancada! A gente tá com 64 GB de DDR5 a 6.000 megatransfers por segundo no total. Uma belíssima configuração, 2 pentes de memória RAM, é o recomendável atual para a M5, então ele tem uma estabilidade perfeita ali no Dual Channel, né, com apenas os 2 pentes, e essa configuração 64 GB é mais do que suficiente. Não vai precisar se preocupar nem um pouco com questão de memória. E é aquilo, quanto mais memória você tem no seu PC, mais o Windows vai se aproveitar dela. Então, um PC com 16 GB de memória RAM e um PC com 128 GB de memória RAM, só que com a mesma configuração, os mesmos programas, não vão ter o mesmo uso de memória RAM. Por quê? O Windows vê que ele tem mais memória para usar, e ele vai usar mais memória, deixando sua experiência mais rápida. Fora esses 64 GB de memória, a Kingston deu o KC3000, que é um SSD NVMe de 4 terabytes com velocidade acima de 7.000 de leitura, tá? E a gente tá falando de um SSD de 4 teras. Ela simplesmente não vai ter que ficar baixando, desinstalando, baixando, desinstalando o jogo. Dá para deixar tudo baixado de uma vez só, com armazenamento de altíssima velocidade. E é claro, a gente ainda tem 2 slots NVMe, se ela quiser colocar mais armazenamento mais pra frente também. E agora, voltando pra gente ver a organização que a gente fez aqui na parte de trás, falando um pouquinho mais do HS02, aqui em cima a gente tem um painel que é imantado, então super fácil de você tirar, de você limpar. Aqui a gente já tem acesso ao nosso radiador do water cooler e a gente consegue facilzinho limpar caso necessário, tá? Nossa, mas por que não tem filtro aqui? 2 coisas, na verdade. Isso daqui dá para ser considerado um filtro. Ele tem aqui um meshzinho, mas é aquilo, você não quer filtro aonde tá saindo o ar tá vindo para cá. Então, se você colocar um filtro aqui, você vai estar tampando poeira dentro do seu PC, e não é desse jeito que você quer fazer. Daí aqui na parte de trás continua sendo super fácil de tirar, mesma coisa para os vidros temperados que a gente deixou fora aqui durante o vídeo. Ó, eu só tô puxando aqui para cá e a gente tem a parte de trás, mas saca só que ela é extremamente organizada, não dá para ver quase nada aqui, porque ela tem mais 2 partes retiráveis aqui, que daí vocês vão conseguir ver o ninho de rato. Mas eu deixei o ninho de rato organizado para vocês. Ó, o que a gente tem aqui? Não dá para ver direito, mas tem uma controladora completa aqui de PWM para você conectar fãs e a RGB para você conectar tudo aqui. Tudo isso você consegue controlar direto pela frente do gabinete no botãozinho de RGB, mas se você segurar aquele botãozinho, ele vai configurar, ele vai sincronizar com o que a sua placa-mãe está dizendo. E é claro, como você consegue ver, super fácil de organizar. E daí, se a gente abrir este parafuso aqui, nós temos a fonte que eu comentei para vocês, que ela fica num lugar meio escondido, mas super fácil da gente ver. Tirei aqui o parafuso, daí ele tem aqui uma presilhazinha ali, tirei aqui essa parte. Temos a nossa fonte, ela fica na frente do gabinete, né? A gente tá falando aqui à frente do gabinete. Os cabos modulares dela tem um ótimo espaço para você organizar eles aqui. Eu deixei super bem organizado todos os cabos, ó. Esse daqui não tá um cabo que tá sendo puxado muito, mas como você consegue ver, tudo super organizado, tudo fácil de organizar. E daí como, pô, a fonte tá aqui, eu tenho que conectar a tomada de trás do PC. Como é que ele faz isso? Se vocês olharem aqui na parte de cima, vocês vão ver que a gente tem a parte de trás da fonte, a parte que normalmente fica para fora do PC. Tem aqui um cabinho que está conectado aqui, isso vem com o gabinete, tá? Ele conecta aqui e daí ele vem e passa até essa parte aqui, onde você vai ter um lugar para conectar o cabo de força, como se fosse a parte da fonte. Isso daqui não tem problema nenhum, super fácil. Putz, mas daí agora a fonte fica meio escondida, e se eu quiser apertar e desligar o botão da fonte? É aquilo que eu comentei. Isso daqui é imantado, você não tem que desparafusar nada. Você só tem que desparafusar se for mexer nos cabos aqui atrás. Isso daqui vai estar aqui em cima. Putz, preciso desligar a fonte? Você vai puxar aqui a tabzinha, muito bonitinho, aliás, tá? Uma tabzinha com escrito Montec, e daí você vai apertar o botão aqui em cima. Não é algo que tá ali limitando o uso que você tem no PC. E como você consegue ver, tem um amplo espaço para você deixar tudo super, super organizado. Tem espaço para HD e SSD aqui. Essa paredezinha aqui que a gente coloca na frente da fonte também tem espaço para HD e SSD. E você dá para deixar extremamente super, super bem organizado. A gente está super feliz com esse gabinete da Montec. Eu já fiquei com vontade de trocar o meu, mas eu trocaria por um branco, mas esse PC ficou lindíssimo.
lindíssimo, como vocês conseguem ver aqui, né? Esse PC ficou sensacional e a gente tá muito feliz que a gente fez esse vídeo junto com a Bemão e agora ela vai poder fazer lives de qualidade de uma maneira excepcional em um PC só, beleza? Todas as peças que estão nesse PC você consegue encontrar na descrição e, é claro, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.